Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do pastor Adriano Machado. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do chamado efeito bumerangue. Isso. De forma bem simples e bem objetiva, até mesmo para que vocês entendam e também possam compartilhar com outras pessoas. O efeito bumerangue consiste em compreender que tudo que vai, volta muito bem. E isso também é chamado muitas vezes pelas pessoas de lei da semeadura ou também da causa e efeito. Por que eu quero colocar esse tema para vocês hoje? Porque muitas vezes as pessoas cometem erros que acabam bloqueando ou impedindo a sua boa colheita. E eu vou elencar 5 erros que bloqueiam e impedem a sua boa colheita. Poderia colocar mais, mas eu vou colocar aqui para vocês 5 erros. O primeiro deles é querer colher aquilo que nunca plantou. Quando se fala isso, as pessoas dizem, isso eu já sei. Só que eu sempre bato na tecla que saber ou ter o conhecimento de não significa muita coisa. Porque na prática, parece que a pessoa nunca ouviu isso. Na prática, parece que ela, de fato, não sabe o que isso significa. Porque ela age o tempo todo pensando que ela vai colher aquilo que ela nunca plantou. E ela fica somente nos campos dos sonhos, do desejo, mas nunca da realização. E algumas pessoas até plantam, mas elas acabam esquecendo do quê? Que é preciso regar e que é preciso cuidar e que também é preciso aprender a esperar o tempo da geração desses frutos. Segundo ponto, as pessoas tendem a querer uma receita de bolo. Sim, as pessoas querem uma receita de bolo, de preferência que seja muito fácil e muito rápida. E as coisas não funcionam assim. Se existisse fórmula mágica do sucesso, seria muito simples, seria muito fácil. Mas não é assim que funciona. O que existem são orientações, são direções que facilitam o seu acesso ao êxito. Seja o êxito profissional, seja o êxito ministerial, ou seja até mesmo o êxito como empresário. Mas fórmula mágica, meu amigo, receita de bolo, isso não existe. Tira isso da sua cabeça. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Porque as pessoas perguntam muito isso para os grandes especialistas também. Qual é o segredo? Como que você, ou seja, que é o pulo do gato? Isso não existe. O que existe é um conjunto de fatores e, sobretudo, de muito, mas muito trabalho e persistência. Terceiro grande erro que as pessoas acabam cometendo e que acabam impedindo e bloqueando esse crescimento delas é colocar mais fé, por exemplo, numa loteria do que em si e no próprio trabalho. É incrível como as pessoas têm a fé de sair de casa, muitas vezes num dia de chuva, enfrentar uma fila numa lotérica para fazer o que elas chamam de fé. Mas elas não movem uma palha, um dedo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Elas não fazem nada pelo seu crescimento profissional. Elas não conseguem sequer terminar de ouvir um áudio como esse. Ela prefere ficar na zona de conforto.
Olha o absurdo que isso é. A pessoa acredita mais que ela vai ter a chance de ganhar na loteria, que é uma em, 1 trilhão, do que ela trabalhar, se desenvolver, acreditando na sua própria capacidade. Quarto erro é achar que Deus vai fazer tudo por você. Esse é o espírito do religioso. Ele acha que Deus é o gênio da lâmpada, que dá uma esfregadinha ali, Deus aparece e tem a obrigação de atender suas necessidades. Deus não vai fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, que aliás já está concluída. Eu assim creio, eu assim penso. E se você tem uma percepção diferente, eu também respeito. Então não é ficar de braços cruzados, não é um pensamento positivo. Não, você tem que agir, né? Fé, crer, está muito ligado à ação, à atitude. É isso que faz as coisas acontecerem. E quinto e último item que eu coloquei aqui como um bloqueio é a pessoa não ser constante. E eu quero dar um exemplo para vocês do que acontece muitas vezes com o pessoal que corre maratona. Aqui no Brasil tem uma maratona muito famosa que acontece todo final de ano, que é a São Silvestre. Com certeza aí tu já sabe que maratona é essa e já assistiu. Sempre tem um pessoal que lá larga na frente, empolgado, e quem não conhece, quem não acompanhou maratonas anteriores, esse aí vai ganhar. E o que acontece? Em seguida, aquela pessoa acaba cansando e acaba desistindo. Então, a constância é mais importante do que a velocidade. Se você pegar quem realmente ganhou a maratona, foram aquelas pessoas que foram constantes no seu ritmo. E que talvez lá no final apertaram um pouquinho o passo para lograr êxito. Mas elas foram o quê? Constantes. E quando houve mudanças para maior, para melhor. Nunca de retrocesso, nunca de diminuir o ritmo, nunca de desacelerar. Ok? E eu queria também aqui para concluir esse nosso bate-papo de hoje, falar que nós precisamos desmistificar essa questão que tudo que vai e volta, a lei da semeadura é uma coisa religiosa. Não é só uma coisa religiosa. Não é. Isso também quem diz é a física, a filosofia, a biologia, a própria física quântica. E eu pergunto, será que está todo mundo errado? Acho que não, né? E para encerrar esse podcast, também queria deixar para vocês o que está escrito lá em Provérbios 28:20, que diz o seguinte: o fiel será ricamente abençoado. Então você precisa ser fiel a você, fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores, fiel à sua esposa, fiel ao seu líder, fiel ao propósito, à missão da sua empresa, porque você vai colher bons resultados. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho absoluta convicção, porque é o que todos dizem, né? Todos que eu digo ali é a palavra de Deus, a física, a biologia, a filosofia, e no dia a gente vê muitos testemunhos disso. Mas lembre-se do seguinte, que é preciso plantar, regar, cuidar e esperar o tempo de colheita. Entenda que não existe receita de bolo. Entenda que você precisa sim acreditar em si e no seu trabalho e não em métodos de jogos de azar. Você precisa também compreender que Deus já fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. E sobretudo ser constante. Beleza, pessoal? Então, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e nos encontramos no próximo podcast.